vezes com uma decepção proporcional. Seu fracasso em passar no exame tornou seu acúmulo de dívidas universitárias ainda mais imperdoável por seu pai, e houve uma tempestade sem precedentes em casa. O SR. Vince jurou que, se tivesse algo mais desse tipo para aturar, Frei deveria sair e ganhar a vida como pudesse, e ele ainda não havia recuperado completamente seu tom bem-humorado para seu filho, que o enfureceu especialmente ao dizer nesta fase das coisas que ele não queria ser um clérigo e preferia não continuar com isso. Frei estava ciente de que teria sido tratado com ainda mais severidade se sua família, assim como ele mesmo, não o considerasse secretamente como herdeiro do SR. Stone, o orgulho daquele velho cavalheiro por ele, e aparente afeição por ele, servindo no lugar de uma conduta mais exemplar, assim como quando um jovem nobre rouba joias que chamamos de ato cleptomania, falamos disso com um sorriso filosófico e nunca pensamos em ele ser enviado para a casa de correção como se fosse um menino esfapado que havia roubado nabos. Na verdade, expectativas tácitas do que seria feito por ele pelo tio Featherstone determinaram o ângulo em que a maioria das pessoas via Frelivice em Middlemarch e em sua própria consciência, o que o tio Featherstone faria por ele em uma emergência, ou o que ele faria simplesmente como uma sorte incorporada, formava sempre uma profundidade incomensurável de perspectiva aérea. Mas aquele presente de notas bancárias, uma vez feito, era mensurável e, sendo aplicado ao valor da dívida, mostrava um déficit que ainda precisava ser preenchido pelo julgamento de Freud ou por sorte de alguma outra forma. Pois aquele pequeno episódio do suposto empréstimo, no qual ele fizera de seu pai o agente na obtenção do certificado de Bulstrode, era uma nova razão contra ir ao pai em busca de dinheiro para pagar sua dívida real. Ele estava perspicaz o suficiente para prever que a raiva confundiria as distinções e que sua negação de ter emprestado expressamente com base na força da vontade de seu tio seria considerada uma falsidade. Ele foi até ao pai e contou-lhe um caso vexatório, e deixou outro não contado. Em tais casos, a revelação completa sempre produz a impressão de uma duplicidade anterior. Agora Frei se irritava em se manter longe de mentiras e até mentiras. Ele muitas vezes encolhia os ombros e fazia uma careta significativa com o que chamava de mentiras de Rosamond. São apenas os irmãos que podem associar tais ideias a uma garota adorável, em vez de incorrer na acusação de falsidade. Ele até incorreria em alguns problemas e autocontrole. Foi sob forte pressão interna desse tipo que Frei deu o passo sábio de depositar as 80 libras com sua mãe. Foi uma pena que ele não os tivesse dado imediatamente ao SR. Mas ele pretendia completar a soma com mais 60 e, com vistas a isso, mantinha 20 libras em seu próprio bolso como uma espécie de semente de milho, que, plantada por julgamento e regada por sorte, poderia render mais do que o trito ou uma taxa muito baixa de multiplicação quando o campo é a alma infinita de um jovem cavalheiro, com todos os numerais no comando. Ele não era um jogador, ele não tinha aquela doença específica em que a suspensão de toda a energia nervosa em um acaso ou risco se torna tão necessária quanto o gole para o bêbado, ele tinha apenas a tendência para aquela forma difusiva de jogo que não tem intensidade alcoólica, mas é realizada com o sangue mais saudável alimentado com um quilo, mantendo uma alegre atividade imaginativa que molda os eventos de acordo com o desejo e, não tendo medo de seu próprio clima, apenas vê a vantagem que deve haver para os outros em embarcar com ele. A esperança tem prazer em fazer qualquer tipo de arremesso, porque a perspectiva de sucesso é certa, e apenas um prazer mais generoso em oferecer ao maior número possível uma parte da aposta. Freire gostava de jogar, especialmente bilhar, pois gostava de caçar o andar de campanário, e ele só gostou mais porque queria dinheiro e esperava ganhar. Mas as 20 libras de sementes de milho haviam sido plantadas em vão no sedutor terreno verde. Pelo menos tudo isso não havia sido disperso à beira da estrada, e Freire se viu perto do prazo de pagamento, sem dinheiro à disposição além das 80 libras que havia depositado com sua mãe. O cavalo de vento quebrado que ele montava representava um presente que fora feito há muito tempo por seu tio Featherstone. Seu pai sempre permitia que ele mantivesse um cavalo, os próprios hábitos do SR. Vince o faziam considerar isso uma exigência razoável, mesmo para um filho que era bastante exasperante. Este cavalo, então, era propriedade de Freire e, em sua ansiedade para pagar a conta iminente, decidiu sacrificar uma posse sem a qual a vida certamente valeria pouco. Ele fez a resolução com um senso de heroísmo forçado a ele pelo medo de quebrar sua palavra ao SR. Certo por seu amor por Mary e admiração por sua opinião. Ele partiria para a feira de cavalos de Onsley, que seria realizada na manhã seguinte, e simplesmente venderia seu cavalo, trazendo de volta o dinheiro de carruagem. Bem, o cavalo dificilmente valeria mais de 30 libras, e não havia como saber o que poderia acontecer. Seria loucura recusar-se à sorte de antemão. Era sem para um que alguma boa chance cairia em seu caminho. Quanto mais ele pensava nisso, menos possível parecia que ele não tivesse uma boa chance, e menos razoável que ele não se equipasse com a pólvora e o tiro para derrubá-la.
Ele cavalgaria para Onsley com Banbridge e com o rouco veterinário e, sem perguntar nada expressamente, ele deveria virtualmente obter o benefício de sua opinião. Antes de partir, Frey recebeu as 80 libras de sua mãe. A maioria dos que viram Frey saindo de Middlemarch em companhia de Banbridge e O'Rourke, a caminho, é claro, para a feira de cavalos de Onsley, pensaram que o jovem vice estava em busca de prazer, como sempre, e se não fosse por uma consciência incomum de assuntos graves em mãos, ele próprio teria tido uma sensação de dissipação e de fazer o que se poderia esperar de um jovem alegre. Considerando que Frei não era nada grosseiro, que preferia menosprezar as maneiras e a fala dos jovens que não haviam frequentado a universidade e que havia escrito estrofes tão pastorais e pouco voluptuosas quanto tocar flauta, sua atração por Banbridge e o rock era um fato interessante que nem mesmo o amor pela carne de cavalo explicaria totalmente sem aquela misteriosa influência da nomeação que determina tanto a escolha mortal. Sob qualquer outro nome que não seja prazer, a sociedade dos senhores Banbridge e o Roque certamente deve ter sido considerada monótona, e chegar com eles a Holmesley em uma tarde chuvosa, descer no Rideon em uma rua sombreada por pó de carvão e jantar em uma sala mobiliada com um mapa esmotado de terra do condado, um retrato ruim de um cavalo anônimo em um estábulo, Sua Majestade George IV com pernas e gravata, e várias cuspideiras de chumbo, poderia ter parecido um negócio difícil, não fosse o poder de sustentação da nomenclatura que determinava que a busca por essas coisas era alegre. No SR, o Rook havia certamente uma aparente insondabilidade que oferecia jogo à imaginação. Vrage, à primeira vista, deu-lhe uma associação emocionante com cavalos o suficiente para especificar a aba do chapéu que tomava o menor ângulo para cima apenas para escapar da suspeita de se curvar para baixo, e a natureza lhe dera um rosto que, por força dos olhos mongóis, e o nariz, boca e queixo parecendo seguir a aba do chapéu em uma inclinação moderada para cima, deu o efeito de um sorriso cético subjugado e imutável, de todas as expressões as mais tirânicas sobre uma mente suscetível e, quando acompanhado de silêncio adequado, provavelmente criará a reputação de uma compreensão invencível, um fundo infinito de humor seco demais para fluir e provavelmente em um estado de crosta imóvel e um julgamento crítico que, se você pudesse ter a sorte de conhecê-lo, seria a coisa e nenhuma outra. É uma fisionomia vista em todas as vocações, mas talvez nunca tenha sido mais poderosa sobre a juventude da Inglaterra do que em um juiz de cavalos. O SR. Urrou a uma pergunta de Frei sobre o boleto de seu cavalo, viu-se de lado na cela e observou a ação do cavalo pelo espaço de 3 minutos. Depois se virou para a frente, contraiu o próprio freio e permaneceu em silêncio com um perfil nem mais nem menos cético do que antes. O papel assim desempenhado no diálogo pelo SR. O Rock foi terrivelmente eficaz. Uma mistura de paixões foi excitada em Frei de um desejo louco de transformar a opinião de Rock em expressão, contido pela ansiedade de manter a vantagem de sua amizade. Sempre havia a chance de Rock dizer algo de valor inestimável no momento certo. O SR. Banbridge tinha maneiras mais abertas e parecia dar suas ideias sem economia. Ele era barulhento, robusto e às vezes era chamado de dado à indulgência principalmente em xingar, beber e bater em sua esposa. Algumas pessoas que perderam por ele o chamaram de homem cruel, mas ele considerava o comércio de cavalos como a melhor das artes e poderia ter argumentado plausivelmente que não tinha nada a ver com moralidade. Ele era inegavelmente um homem próspero, suportava sua bebida melhor do que os outros suportavam sua moderação e, no geral, florescia como o louro verde. Mas seu alcance de conversa era limitado e, como a velha e bela melodia Gotas de Conhaque, dava a você depois de um tempo a sensação de retornar a si mesmo de uma forma que poderia deixar as cabeças fracas tontas. Mas uma ligeira infusão do LSR. Banbridge foi sentida para dar tom e caráter a vários círculos em Middlemarch, e ele era uma figura distinta no bar e na sala de bilhar do Green Dragon. Ele conhecia algumas anedotas sobre os heróis do turf e vários truques inteligentes de marqueses e viscondes que pareciam provar que o sangue afirmava sua preeminência mesmo entre as pernas pretas, mas a minúscula retenção de sua memória foi mostrada principalmente sobre os cavalos que ele mesmo comprou e vendeu, o número de milhas que eles trotariam em pouco tempo sem virar um fio de cabelo sendo, após o lapso de anos, ainda um assunto de afirmação apaixonada, a qual ele ajudaria a imaginação de seus ouvintes jurando solenemente que nunca viram nada parecido. Em suma, o SR. Banbridge era um homem de prazer e um companheiro alegre. Fred foi sutil e não disse a seus amigos que estava indo para Onsley decidido a vender seu cavalo. Ele desejava obter indiretamente sua opinião genuína sobre seu valor, não sabendo que uma opinião genuína era a última coisa que provavelmente seria extraída de críticos tão eminentes. Não era fraqueza do SR. Banbridge ser um bajulador gratuito.
Ele nunca antes ficara tão impressionado com o fato de que essa infeliz baía era um rugido a um grau que exigia a palavra mais redonda para a perdição para lhe dar alguma ideia disso. Você fez uma mão ruim na troca quando foi para qualquer um além de mim, vice. Ora, você nunca jogou sua perna em um cavalo mais fino do que aquela castanha e você o deu por esse bruto. Se você o colocar galopando, ele continua como 20 serradores. Nunca ouvi senão um rugido pior em minha vida, e se era um ruão. Pertencia a Peguel, o fator milho. Ele costumava levá-lo em seu show há 7 anos e queria que eu o levasse, mas eu disse, obrigado, Pei, eu não negocio com instrumentos de sopro. Foi o que eu disse. Deu a volta no país, essa piada fez. Mas, que diabos! O cavalo era uma trombeta de centavo para aquele seu rugido. Ora, você disse agora que o dele era pior do que o meu, disse Frei, mais irritado do que o normal. Eu disse uma mentira, então, disse o SR. Lambrede, enfaticamente. Não havia um centavo para escolher entre eles. Frei despreou seu cavalo e eles trotaram um pouco. Quando eles afrouxaram novamente, o SR. Lambrede disse: Não, mas o que o Juan era um trotador melhor do que o seu. Estou bastante satisfeito com seus passos, eu sei, disse Frei, que exigia toda a consciência de estar em companhia gay para apoiá-lo. Eu digo que o trote dele é extraordinariamente limpo. O SR. O Roco olhou para ele com uma neutralidade tão completa como se tivesse sido um retrato de um grande mestre. Frei desistiu da esperança falaciosa de obter uma opinião genuína, mas, refletindo, ele viu que a depreciação de Bambridge e o silêncio de O'Rourke eram virtualmente encorajadores e indicaram que eles pensavam melhor no cavalo do que escolheram dizer. Naquela mesma noite, de fato, antes que a feira começasse, Fred pensou ter visto uma abertura favorável para se desfazer vantajosamente de seu cavalo, mas uma abertura que o fez se congratular com sua previsão em trazer consigo suas 80 libras. Um jovem fazendeiro, familiarizado com o SR. Bambridge entrou no Leão Vermelho e começou a conversar sobre se separar de um caçador, que ele apresentou imediatamente como diamante, implicando que era um personagem público. Para si mesmo, ele só queria um truque útil que atraria de vez em quando, estar prestes a se casar e desistir da caça. O caçador estava no estábulo de um amigo a uma pequena distância, ainda havia tempo para os cavalheiros verem antes de escurecer. O estábulo do amigo tinha que ser alcançado por uma rua secundária onde você poderia facilmente ter sido envenenado sem o custo de drogas como em qualquer rua sombria daquele período insalubre. Frei não estava fortalecido contra o desgosto pelo conhaque como seus companheiros, mas a esperança de finalmente ter visto o cavalo que lhe permitiria ganhar dinheiro era emocionante o suficiente para levá-lo ao mesmo terreno novamente na primeira hora da manhã. Ele tinha certeza de que, se não chegasse a um acordo com o fazendeiro, Bambridge o faria, pois o estresse das circunstâncias, Frei sentiu, estava aguçando sua agudeza e dotando-o de todo o poder construtivo da suspeita. Bambridge atropelou Dimon de uma maneira que nunca teria feito. O cavalo era de um amigo se não tivesse pensado em comprá-lo. Todos que olharam para o animal, até mesmo o Hulk, ficaram evidentemente impressionados com seu mérito. Para obter toda a vantagem de estar com homens desse tipo, você deve saber como tirar suas inferências e não ser uma colher que leva as coisas literalmente. A cor do cavalo era cinza manchado, e Fred sabia que o homem de Lord Medicote estava à procura de um cavalo assim. Depois de toda a sua corrida, Bambridge deixou escapar no decorrer da noite, quando o fazendeiro estava ausente, que ele tinha visto cavalos piores custarem 80 libras. É claro que ele se contradisse 20 vezes, mas quando você sabe o que provavelmente é verdade, pode testar as admissões de um homem. E Freire não podia deixar de considerar seu próprio julgamento de um cavalo como valendo alguma coisa. O fazendeiro havia parado sobre o respeitável, embora de vento quebrado, corcel de Frei por tempo suficiente para mostrar que achava que valia a pena ser considerado, e parecia provável que ele o aceitasse com 25 libras a mais, como equivalente a Diamond. Nesse caso, Frei, quando se separasse de seu novo cavalo por pelo menos 80 libras, ficaria com 55 libras no bolso com a transação e teria 135 libras para pagar a conta, de modo que o déficit temporariamente jogado sobre o SR. Cart seria no máximo de 25 libras. No momento em que ele estava se apressando em suas roupas pela manhã, ele viu tão claramente a importância de não perder essa rara chance, que se Bambridge e o Rocco tivessem dissuadido, ele não teria se iludido com uma interpretação direta de seu propósito. Ele estaria ciente de que aquelas mãos profundas tinham algo mais do que o interesse de um jovem. No que diz respeito aos cavalos, a desconfiança era sua única pista. Mas o ceticismo, como sabemos, nunca pode ser totalmente aplicado. Caso contrário, a vida pararia, algo em que devemos acreditar e fazer, e qualquer que seja o nome desse algo, é virtualmente nosso próprio julgamento.
mesmo quando parece a mais servil confiança em outro. Freire acreditava na excelência de sua barganha e, mesmo antes que a feira começasse, havia tomado posse do cinza manchado ao preço de seu velho cavalo e 30 libras a mais, apenas 5 libras a mais do que ele esperava dar. Mas ele se sentiu um pouco preocupado e cansado, talvez com um debate mental, e sem esperar pelas novas alegrias da feira de cavalos. Ele partiu sozinho em sua jornada de 14 milhas, com a intenção de levá-la muito silenciosamente e manter seu cavalo fresco. Capítulo 24. A tristeza do ofensor traz apenas um pequeno alívio para aquele que usa a cruz da forte ofensa. Shakespeare, Sonetos. Lamento dizer que apenas no terceiro dia após os eventos propícios em Hunsley, Fred Vince caiu em um estado de espírito pior do que ele havia conhecido em sua vida antes. Não que ele tivesse ficado desapontado quanto ao possível mercado para seu cavalo, mas que antes que a barganha pudesse ser concluída com o homem de Lord Medicote, este diamante, no qual a esperança de 80 libras havia sido investida, sem o menor aviso exibiu no estábulo uma energia mais viciosa em chutes, tinha acabado de não matar o noivo, e acabou se mancando severamente ao prender sua perna em uma corda que pendia da tábua do estábulo. Não havia mais reparação para isso do que para a descoberta de mau humor após o casamento que, é claro, os velhos companheiros estavam cientes antes da cerimônia. Por uma razão ou outra, Freire não tinha nada de sua elasticidade habitual sob esse golpe de infortúnio. Ele estava simplesmente ciente de que tinha apenas 50 libras, que não havia chance de receber mais no momento e que a conta de 160 seria apresentada em 5 dias. Mesmo que ele tivesse pedido a seu pai o argumento de que o Sr. Tar deveria ser salvo da perda, Frei sentiu com inteligência que seu pai se recusaria furiosamente a resgatar o Sr. Tar da consequência do que ele chamaria de encorajamento de extravagância e engano. Ele estava tão abatido que não conseguia formular outro projeto a não ser ir direto ao Sr. Tark e dizer-lhe a triste verdade, carregando consigo as 50 libras e tirando essa quantia pelo menos com segurança de suas próprias mãos. Seu pai, estando no armazém, ainda não sabia do acidente. Quando o fazia, ele ficava furioso com o bruto cruel sendo trazido para seu estábulo, e antes de encontrar aquele aborrecimento menor, Fred queria fugir com toda a sua coragem para enfrentar o maior. Ele pegou o nalho de seu pai, pois havia decidido que, quando contasse ao Sr. Tart, ele iria cavalgar até Stone Court e confessar tudo a Mary. De fato, é provável que, se não fosse pela existência de Mary e pelo amor de Fred por ela, sua consciência teria sido muito menos ativa tanto em insistir anteriormente na dívida em seu pensamento quanto em impeliu a não se poupar à sua maneira habitual, adiando uma tarefa desagradável, mas agir da maneira mais direta e simples possível. Mesmo mortais muito mais fortes do que Fred Vice mantêm metade de sua retidão na mente do ser que mais amam. O teatro de todas as minhas ações caiu, disse um personagem antigo quando seu principal amigo estava morto, e eles têm a sorte de conseguir um teatro onde o público exige o seu melhor. Certamente teria feito uma diferença considerável para Fred naquela época se Mary Gart não tivesse noções decididas sobre o que era admirável em caráter. O Sr. Tark não estava no escritório e Fred cavalgou para sua casa, que ficava um pouco fora da cidade, um lugar caseiro com um pomar na frente, um prédio antiquado, em enxamel, que antes da cidade se espalhar tinha sido uma casa de fazenda, mas agora estava cercado pelos jardins privados dos habitantes da cidade. Ficamos mais afeiçoados às nossas casas se elas tiverem uma fisionomia própria, como nossos amigos têm. A família Gart, que era bastante grande, pois Mary tinha 4 irmãos e uma irmã, gostava muito de sua antiga casa, da qual todos os melhores móveis haviam sido vendidos há muito tempo. Frei também gostou, sabendo de cor até o sótão que cheirava deliciosamente a maçãs e marmelos, e até hoje nunca chegara a ele sem expectativas agradáveis. Mas seu coração batia inquieto agora com a sensação de que ele provavelmente teria que fazer sua confissão diante da Tart, de quem ele estava mais admirado do que de seu marido. Não que ela estivesse inclinada ao sarcasmo e a investidas impulsivas, como Mary estava. Em sua atual idade matronal, pelo menos, Park nunca se comprometeu com um discurso apressado, tendo, como ela disse, suportado o jugo em sua juventude e aprendido o autocontrole. Ela tinha aquele sentido raro que discerne o que é inalterável e se submete a ele sem murmurar. Adorando as virtudes do marido, ela muito cedo se decidiu por sua incapacidade de cuidar de seus próprios interesses e enfrentou as consequências com alegria. Ela tinha sido magnânima o suficiente para renunciar a todo orgulho de bullies ou babados infantis, e nunca derramou nenhuma confidência patética nos ouvidos de suas vizinhas sobre a falta de prudência do Sr. Tark e as somas que ele poderia ter se fosse como os outros homens.
Por isso, esses belos vizinhos a consideravam orgulhosa ou excêntrica, e às vezes falavam dela para seus maridos como sua belas. Quer. Ela não deixou de criticá-los em troca, sendo instruída com mais precisão do que a maioria das matronas em Middlemarch, e onde está a mulher inocente, apta a ser um pouco severa com seu próprio sexo, que em sua opinião foi enquadrado para ser inteiramente subordinado. Por outro lado, ela era desproporcionalmente indulgente com as falhas dos homens e muitas vezes era ouvida dizer que elas eram naturais. Além disso, deve-se admitir que Tart foi um pouco enfática demais em sua resistência ao que considerava loucuras. A passagem de governanta para dona de casa havia se tornado um pouco forte demais em sua consciência e ela raramente esquecia que, embora sua gramática e sotaque estivessem acima do padrão da cidade, ela usava um boné simples, preparou o jantar em família e serviu todas as meias. Às vezes, ela pegava os alunos de maneira peripatética, fazendo-os segui-la na cozinha com seu livro ou lousa. Ela achou bom para eles verem que ela poderia fazer uma excelente espuma enquanto corrigia seus erros sem olhar que uma mulher com as mangas dobradas acima dos cotovelos poderia saber tudo sobre o modo subjuntivo ou a zona tórrida que, em suma, ela poderia possuir educação e outras coisas boas que terminam em são, e digno de ser pronunciado enfaticamente, sem ser uma boneca inútil. Quando ela fez comentários para esse efeito edificante, ela tinha uma carranca firme na testa, o que ainda não impediu seu rosto de parecer benevolente, e suas palavras que saíram como uma procissão foram proferidas em um contralto fervoroso e agradável. Certamente, a exemplar Tar tinha seus aspectos divertidos, mas seu caráter sustentava suas esquisitices como um vinho muito fino sustenta um sabor de pele. Em relação a Friedvice, ela tinha um sentimento maternal e sempre estivera disposta a desculpar seus erros, embora provavelmente não tivesse desculpado Mary por se comprometer com ele, sua filha sendo incluída naquele julgamento mais rigoroso que ela aplicava ao seu próprio sexo. Mas esse próprio fato de sua excepcional indulgência para com ele tornou mais difícil para Frei que ele agora inevitavelmente afundasse em sua opinião. E as circunstâncias de sua visita acabaram sendo ainda mais desagradáveis do que ele esperava, pois Caleb Gart havia saído cedo para ver alguns reparos não muito longe. Tart, em certas horas, estava sempre na cozinha e esta manhã ela estava realizando várias ocupações ao mesmo tempo lá fazendo suas tortas na mesa de negócios bem limpa de um lado daquela sala arejada, observando os movimentos de Sally no forno e na banheira de massa através de uma porta aberta e dando aulas para seu filho e menina mais novos, que estavam em frente a ela à mesa com seus livros e lousas diante deles. Uma banheira e um cabideiro do outro lado da cozinha indicavam uma lavagem intermitente de pequenas coisas também acontecendo. Ah, Tart, com as mangas viradas acima dos cotovelos, manuseando habilmente sua massa aplicando seu rolo de massa e dando pinças ornamentais, enquanto expunha com fervor gramatical quais eram as visões corretas sobre a concordância de verbos e pronomes com substantivos de multidão ou, significando muitos, era uma visão agradavelmente divertida. Ela era do mesmo tipo de cabelos encaracolados e rosto quadrado de Mary, mas mais bonita, com mais delicadeza de feições, pele pálida, uma figura matronal sólida e uma notável firmeza de olhar. Em seu boné de babados de neve, ela lembrava aquela francesa encantadora que todos nós vimos comercializar, cesta no braço. Olhando para a mãe, você pode esperar que a filha se torne como ela, o que é uma vantagem prospectiva, igual a um dote a mãe muitas vezes fica atrás da filha como uma profecia maligna, tal como eu sou, ela será em breve. Agora vamos passar por isso mais uma vez, disse Azar. Tark, beliscando uma baforada de maçã que parecia distrair bem, um jovem enérgico com uma testa pesada, da devida atenção à lição. Não sem levar em conta a importância da palavra como transmitindo umidade ou pluralidade de ideias, diga-me novamente o que isso significa, bem. Tark, como educadores mais célebres, tinha seus caminhos antigos favoritos e, em um naufrágio geral da sociedade, teria tentado manter seu Lindley Murray acima das ondas. Isso significa, você deve pensar o que quer dizer, disse Ben, um tanto irritado. Eu odeio gramática. Qual é a utilidade disso? Para ensiná-lo a falar e escrever corretamente para que você possa ser compreendido, disse Asa. Gart com severa precisão. Você gostaria de falar como o velho Jó? Sim, disse Ben, com firmeza, é mais engraçado. Ele diz, Yogou, isso é tão bom quanto você vai. Mas ele diz, um navio está no jardim, em vez de uma ovelha, disse Letty, com um ar de superioridade. Você pode pensar que ele quis dizer um navio fora do mar. Não, você não poderia, se não fosse bobo, disse Ben. Como um navio do mar pode chegar lá? Essas coisas pertencem apenas à pronúncia, que é a menor parte da gramática, disse Asa.
Essa casca de maçã deve ser comida pelos porcos. Bem, se você comer, devo dar-lhe seu pedaço de pastel. Jó só tem que falar sobre coisas muito claras. Como você acha que escreveria ou falaria sobre algo mais difícil, se não soubesse mais de gramática do que ele? Você usaria palavras erradas e colocaria palavras nos lugares errados e, em vez de fazer as pessoas entendê-lo, elas se afastariam de você como uma pessoa cansativa. O que você faria então? Eu não deveria me importar, eu deveria parar, disse Ben, com a sensação de que essa era uma questão agradável no que dizia respeito à gramática. Vejo que você está ficando cansado e estúpido, Ben, disse Asa. Dark, acostumada a essas discussões obstrutivas de sua prole masculina. Tendo terminado suas tortas, ela se moveu em direção ao cavalo de roupas e disse: Vem aqui e me conte a história que contei na quarta-feira, sobre Cincinnatus. Eu sei. Ele era um fazendeiro, disse Ben. Agora, bem, ele era um romano, deixe-me dizer, disse Lete, usando o cotovelo contenciosamente. Sua coisa boba, ele era um fazendeiro romano e estava dando. Sim, mas antes disso isso não veio primeiro as pessoas o queriam, disse Lete. Bem, mas você deve dizer que tipo de homem ele era primeiro, insistiu Ben. Ele era um homem sábio, como meu pai, e isso fez com que as pessoas quisessem seus conselhos. E ele era um homem corajoso e podia lutar. E meu pai também poderia, não poderia, mãe? Agora, bem, deixe-me contar a história diretamente, como mamãe nos contou, disse Letty, franzindo a testa. Por favor, mãe, diga bem para não falar. Letty, tenho vergonha de você, disse a mãe, torcendo as tampas da banheira. Quando seu irmão começou, você deveria ter esperado para ver se ele não poderia contar a história. Como você parece rude, empurrando e franzindo a testa, como se quisesse conquistar com os cotovelos. Cincinnatus, tenho certeza, teria lamentado ver sua filha se comportar assim. Ah. Tark proferiu essa frase terrível com muita majestade de enunciação, e Letty sentiu que entre a volubilidade reprimida e a desestima geral, inclusive a dos romanos, a vida já era um assunto doloroso. Agora, ora, houve muita luta, e eles eram todos cabeças duras, e não posso dizer exatamente como você contou, mas eles queriam que um homem fosse capitão e rei e tudo mais. Ditador, agora, disse Letty, com olhares feridos, e não sem o desejo de fazer sua mãe se arrepender. Muito bem, ditador, disse Ben, com desprezo. Mas essa não é uma boa palavra. Ele não disse a eles para escreverem em lousas. Venha, bem, você não é tão ignorante assim, disse Asa. Cart, cuidadosamente séria. Ouça, há uma batida na porta. Corra, Letty, e abra-a. A batida foi de Fred, e quando Letty disse que seu pai ainda não havia chegado, mas que sua mãe estava na cozinha, Fred não teve alternativa. Ele não podia se afastar de sua prática habitual de ir ver a Zah, Tark na cozinha se ela estivesse trabalhando lá. Ele colocou o braço em volta do pescoço de Letty silenciosamente e a levou para a cozinha sem suas piadas e carícias habituais. Ah, Tart ficou surpresa ao ver Freda essa hora, mas a surpresa não era um sentimento que ela pudesse expressar, e ela apenas disse, continuando calmamente seu trabalho. Você e Freire, tão cedo no dia? Você parece muito pálido. Aconteceu alguma coisa? Quero falar com o SR. Tart, disse Freire, ainda não pronto para dizer mais, e com você também, acrescentou, depois de uma pequena pausa, pois não tinha dúvidas de que essa Tart sabia tudo sobre a conta, e ele deveria no final falar sobre isso diante dela, se não apenas para ela. Aleb estará de novo em alguns minutos, disse Asa. Tart, que imaginou algum problema entre Frey e seu pai. Ele com certeza não demorará muito, porque tem algum trabalho em sua mesa que deve ser feito esta manhã. Você se importa de ficar comigo, enquanto eu termino meus assuntos aqui? Mas não precisamos falar sobre Cincinnatus, precisamos. Disse bem, que havia tirado o chicote de freio de sua mão e estava tentando sua eficiência no gato. Não, sai agora. Mas abaixe esse chicote. Quão maldoso de sua parte chicotear a pobre e velha tartaruga. Por favor, tire o chicote dele, Frei. Venha, meu velho, me dê, disse Fred, estendendo a mão. Você vai me deixar montar em seu cavalo hoje? Disse bem, levantando o chicote, com um ar de não ser obrigado a fazê-lo. Hoje não outra hora. Eu não estou montando o meu próprio cavalo. Você vai ver Maria hoje? Sim, acho que sim, disse Fred, com uma pontada desagradável. Diga a ela para voltar para casa logo, brincar de desistir e tirar sarro. Basta, bem. Fuja, disse Azar. Tark, vendo que Fred foi provocado. Letty e Ben são seus únicos alunos agora, Sa. Disse Freire quando as crianças se foram e era necessário dizer algo que passasse o tempo. Ele ainda não tinha certeza se deveria esperar pelo SR.
Tark usar qualquer boa oportunidade na conversa para confessar a própria Zá. Tark daria o dinheiro e ir embora. Com apenas um. Vanyakut chega às 11h30. Não estou recebendo uma grande renda agora, disse Azra. Tark sorrindo. Estou em baixa com os alunos. Mas guardei minha pequena bolsa para o prêmio de Alfredo. Tenho 92 libras. Ele pode ir para a casa do SR. Comer agora. Ele está na idade certa. Isso não levou bem à notícia de que o SR. Tart estava à beira de perder 92 quilos ou mais. Fred ficou em silêncio. Jovens cavalheiros que vão para a faculdade são muito mais caros do que isso, continuou a Saar. Tart inocentemente, puxando a borda de uma borda de boné. E Caleb acha que Alfred se tornará um engenheiro distinto. Ele quer dar ao menino uma boa chance. Lá está ele. Eu ouço entrando. Iremos até ele na sala, certo? Quando entraram na sala, Caleb havia jogado o chapéu no chão e estava sentado em sua mesa. O quê? Freire, no garoto. Ele disse, em um tom de leve surpresa, segurando a caneta ainda intacta, você está aqui cedo. Mas, sentindo falta da expressão usual de saudação alegre no rosto de Freire, ele imediatamente acrescentou, há alguma coisa em casa? Sim, SR. Tart, vim contar algo que temo que lhe dê uma má opinião sobre mim. Vim dizer a você e a Azar. Tart que não posso manter minha palavra. Afinal, não consigo encontrar dinheiro para pagar a conta. Eu tenho sido infeliz. Eu só tenho essas 50 libras para os 160. Enquanto o Freire falava, ele tirou as anotações e as colocou sobre a mesa diante do SR. Ele explodiu imediatamente com o fato claro, sentindo-se infeliz e sem recursos verbais. Aham. Tart ficou silenciosamente surpresa e olhou para o marido em busca de uma explicação. Caleb curou e, depois de uma pequena pausa, disse: Oh, eu não te disse, Suzanne. Coloquei meu nome em uma conta para Fred. Era por 160 libras. Ele se certificou de que poderia enfrentá-lo sozinho. Houve uma mudança evidente no rosto da Asra. Tart, mas foi como uma mudança abaixo da superfície da água que permanece lisa. Ela fixou os olhos em Fred, dizendo: Suponho que você tenha pedido ao seu pai o resto do dinheiro e ele o recusou. Não, disse Frei, mordendo o lábio e falando com mais dificuldade, mas sei que não adiantará perguntar a ele, e a menos que fosse útil, eu não gostaria de mencionar o nome do SR. Certo no assunto. Chegou em um momento infeliz, disse Caleb, em seu jeito hesitante, olhando para as anotações e dedilhando nervosamente o papel. O Natal está chegando, estou bastante duro agora. Você vê, eu tenho que cortar tudo como um alfaiate com medida curta. O que podemos fazer, Susan? Vou querer cada centavo que temos no banco. São 110 libras, o Duque pega. Devo dar-lhe as 92 libras que comprei para o prêmio de Alfred, disse Asa. Tart, grave e decididamente, embora um ouvido agradável pudesse ter percebido um leve tremor em algumas das palavras. E não tenho dúvidas de que Mari tem 20 libras economizadas de seu salário a essa altura. Ela vai avançar. Ahá. Tart não olhou novamente para Frey, que não estava nem um pouco calculando quais palavras ela deveria usar para cortá-lo com mais eficácia. Como a mulher excêntrica que era, ela estava no momento absorta em considerar o que deveria ser feito e não imaginava que o fim pudesse ser melhor alcançado por comentários amargos ou explosões. Mas ela fez Frey sentir pela primeira vez algo como o dente do remorso. Curiosamente, sua dor no caso de antemão consistiu quase inteiramente no sentido de que ele deve parecer desonroso e afundar na opinião dos guards. Ele não se ocupou com a inconveniência e possíveis ferimentos que sua violação poderia ocasionar a eles, pois esse exercício da imaginação sobre as necessidades de outras pessoas não é comum com jovens cavalheiros esperançosos. Na verdade, a maioria de nós é criada na noção de que o motivo mais elevado para não fazer um mal é algo independentemente dos seres que sofreriam o erro. Mas neste momento ele de repente se viu como um patife lamentável que estava roubando as economias de duas mulheres. Certamente pagarei tudo, Sa. Dar no final das contas, ele gaguejou. Sim, em última análise, disse a Sa. Tart, que tendo uma antipatia especial por palavras bonitas em ocasiões feias, não podia agora reprimir um epigrama. Mas os meninos não podem ser aprendizes em última análise. Eles devem ser aprendizes aos 15. Ela nunca estivera tão pouco inclinada a dar desculpas para Freire. Eu estava mais errado, Susan, disse Caleb. Frei fez questão de encontrar o dinheiro. Mas eu não deveria estar tocando contas. Suponho que você tenha olhado em volta e tentado todos os meios honestos. Ele acrescentou, fixando seus misericordiosos olhos cinzentos em Frei. Caleb era delicado demais para especificar o SR. Featherstone. Sim, eu tentei de tudo, eu realmente tentei. Eu deveria ter 130 libras prontas, mas por um infortúnio com um cavalo que eu estava prestes a vender.
Meu tio me deu 80 libras, e eu paguei 30 com meu velho cavalo para conseguir outro que eu ia vender por 80 ou mais. Eu pretendia ficar sem cavalo, mas agora ele se tornou cruel e coxo. Eu gostaria que eu e os cavalos também tivéssemos estado no diabo antes de eu ter trazido isso para você. Não há mais ninguém com quem eu me importe tanto, você e Azar. Tart sempre foram tão gentis comigo. No entanto, não adianta dizer isso. Você sempre vai me achar um patife agora. Frei se virou e saiu correndo da sala, consciente de que estava ficando um tanto feminino e sentindo confusamente que seu arrependimento não era de muita utilidade para os Gars. Eles podiam vê-lo montar e passar rapidamente pelo portão. Estou desapontado com Frei Vince, disse Azar. Quer. Eu não teria acreditado de antemão que ele teria atraído você para suas dívidas. Eu sabia que ele era extravagante, mas não achava que ele seria tão mesquinho a ponto de pendurar seus riscos em seu amigo mais antigo, que menos podia se dar ao luxo de perder. Eu fui um tolo, Susan. Que você era, disse a esposa, balançando a cabeça e sorrindo. Mas eu não deveria ter ido publicá-lo no mercado. Porque você deveria esconder essas coisas de mim. É assim com seus botões. Você os deixa explodir sem me dizer e sai com sua pulseira pendurada. Se eu soubesse, poderia estar pronto com um plano melhor. Você está tristemente cortada. Eu sei, Susan, disse Caleb, olhando com sentimento para ela. Eu não posso suportar que você perca o dinheiro que você juntou para o Frei. É muito bom que eu tenha raspado tudo, e é você quem terá que sofrer, pois você mesmo deve ensinar o menino. Você deve desistir de seus maus hábitos. Alguns homens começam a beber e você começou a trabalhar sem remuneração. Você deve se entregar um pouco menos a isso. E você deve cavalgar até Maria e perguntar à criança que dinheiro ela tem. Caleb empurrou a cadeira para trás e estava inclinado para frente, balançando a cabeça lentamente e encaixando as pontas dos dedos com muita delicadeza. Pobre Mari, ele disse. Susan, ele continuou em um tom baixo, temo que ela goste de Frei. Ou não. Ela sempre ri dele, e é improvável que ele pense nela de outra forma que não seja fraternal. Caleb não fez nenhuma réplica, mas logo abaixou os óculos, puxou sua cadeira para a mesa e disse: Deu-se, pegue a conta, eu gostaria que fosse em Hanover. Essas coisas são uma triste interrupção para os negócios. A primeira parte deste discurso compreendia todo o seu estoque de expressão malédica e foi proferida com um leve rosnado fácil de imaginar. Mas seria difícil transmitir àqueles que nunca o ouviram pronunciar a palavra negócios, o tom peculiar de fervorosa veneração, de consideração religiosa, em que ele a envolveu, como um símbolo consagrado é envolto em seu linho com franjas de ouro. Caleb Gart frequentemente balançava a cabeça em meditação sobre o valor, o poder indispensável daquele trabalho de miríades de cabeças e miríades de mãos pelo qual o corpo social é alimentado, vestido e abrigado. Ele se apoderou de sua imaginação na infância. Os ecos do grande martelo onde o telhado ou a quilha estavam sendo feitos, os gritos de sinalização dos trabalhadores, o rugido da fornalha, o trovão e o barulho do motor eram uma música sublime para ele, o corte de carregamento de madeira, e o enorme tronco vibrando como uma estrela à distância ao longo da estrada, o guindaste trabalhando no cais, a produção empilhada em armazéns, a precisão e variedade de esforço muscular onde quer que o trabalho exato tivesse que ser feito. Todas essas visões de sua juventude agiram sobre ele como poesia sem a ajuda dos poetas. Havia feito uma filosofia para ele sem a ajuda de filósofos, uma religião sem a ajuda da teologia. Sua ambição inicial era ter uma participação tão eficaz quanto possível nesse trabalho sublime, que foi peculiarmente dignificado por ele com o nome de negócio, e embora ele tivesse sido apenas um curto período de tempo sob um agrimensor, e tivesse sido principalmente seu próprio professor, ele sabia mais sobre terras, construção e mineração do que a maioria dos homens especiais do condado. Sua classificação dos empregos humanos era bastante grosseira e, como as categorias de homens mais célebres, não seria aceitável nestes tempos avançados. Ele os dividiu em negócios, política, pregação, aprendizado e diversão. Ele não tinha nada a dizer contra os últimos quatro, mas ele os considerava como um pagão reverente que considerava outros deuses além dos seus. Da mesma forma, ele pensava muito bem em todas as fileiras, mas ele próprio não gostaria de ser de qualquer posição em que não tivesse um contato tão próximo com os negócios a ponto de ser muitas vezes honrosamente decorado com marcas de poeira e argamassa, a umidade do motor ou o solo doce dos bosques e campos. Embora ele nunca tivesse se considerado outro senão um cristão ortodoxo, e argumentasse sobre a graça preveniente se o assunto fosse proposto a ele, acho que suas divindades virtuais eram bons esquemas práticos, trabalho preciso e a fiel conclusão de empreendimentos. Seu príncipe das trevas era um trabalhador preguiçoso.
Mas não havia espírito de negação em Caleb, e o mundo parecia tão maravilhoso para ele que ele estava pronto para aceitar qualquer número de sistemas, como qualquer número de firmamentos, se eles não interferissem obviamente na melhor drenagem da terra, construção sólida, medição correta e perfuração criteriosa para carvão. Na verdade, ele tinha uma alma reverente com uma forte inteligência prática. Mas ele não conseguia administrar as finanças, conhecia bem os valores, mas não tinha imaginação aguçada para resultados monetários na forma de lucros e perdas, e tendo verificado isso às suas custas, ele decidiu desistir de todas as formas de seu amado negócio que exigiam esse talento. Ele se entregou inteiramente aos muitos tipos de trabalho que podia fazer sem lidar com o capital, e era um daqueles homens preciosos dentro de seu próprio distrito que todos escolheriam para trabalhar para eles, porque ele fazia bem o seu trabalho, cobrava muito pouco e muitas vezes se recusava a cobrar. Não é de admirar, então, que os Garts fossem pobres e vivessem de maneira pequena. No entanto, eles não se importaram. Capítulo 25. O amor não procura agradar a si mesmo, nem se importa por si mesmo, mas para outro dá sua facilidade e constrói um céu no desespero do inferno. O amor busca apenas agradar a si mesmo para ligar o outro ao seu deleite, goza na perda de facilidade do outro e constrói um inferno apesar do céu. W. Black, Canções da Experiência. Fred Vince queria chegar a Stone Court quando Mary não podia esperá-lo, e quando seu tio não estava lá embaixo. Nesse caso, ela poderia estar sentada sozinha na sala de lambris. Ele deixou seu cavalo no quintal para evitar fazer barulho no cascalho da frente e entrou na sala de estar sem outro aviso além do barulho da maçaneta da porta. Mary estava em seu canto habitual, rindo das lembranças da Saa. Piosí sobre Johnson e olhou para cima com a diversão ainda em seu rosto. Gradualmente desapareceu quando ela viu Fred se aproximar dela sem falar e ficar diante dela com o cotovelo na lareira, parecendo doente. Ela também ficou em silêncio, apenas levantando os olhos para ele com curiosidade. Mari, ele começou, eu sou um guardaneiro imprestável. Eu acho que um desses epítetos serviria de cada vez, disse Mari, tentando sorrir, mas sentindo-se alarmada. Eu sei que você nunca mais pensará bem de mim. Você vai me achar um mentiroso. Você vai me achar desonesto. Você vai pensar que eu não me importei com você, ou com seu pai e sua mãe. Você sempre faz o pior de mim, eu sei. Não posso negar que pensarei tudo isso de você, Freire, se você me der boas razões. Mas, por favor, diga-me imediatamente o que você fez. Prefiro saber a dolorosa verdade do que imaginá-la. Eu devia dinheiro 160 libras. Pedi ao seu pai que colocasse seu nome em uma conta. Eu pensei que isso não significaria para ele. Eu mesmo me certifiquei de pagar o dinheiro e tentei o máximo que pude. E agora, tenho sido tão azarado, um cavalo acabou, mal só posso pagar 50 libras. E não posso pedir dinheiro ao meu pai, ele não me daria um centavo. E meu tio me deu 100 há pouco tempo. Então, o que posso fazer? E agora seu pai não tem dinheiro de sobra e sua mãe terá que pagar suas 92 libras que ela economizou e ela disse que suas economias também devem ir. Você vê o que um. Oh, pobre mãe, pobre pai. Disse Mari, seus olhos se enchendo de lágrimas e um pequeno soluço subindo que ela tentou reprimir. Ela olhou diretamente para ela e não notou Frei, todas as consequências em casa se tornando presentes para ela. Ele também permaneceu em silêncio por alguns momentos, sentindo-se mais miserável do que nunca. Eu não teria te machucado por nada no mundo, Mari, disse-lhe por fim. Você nunca pode me perdoar. O que importa se eu te perdoo? Disse Mari, apaixonadamente. Isso tornaria melhor para minha mãe perder o dinheiro que ela vem ganhando com as aulas há 4 anos, para que ela possa mandar ao Frei para a casa do SR. Homer, você deveria achar tudo tão agradável o suficiente se eu te perdoasse? Diga o que quiser, Mari. Eu mereço tudo. Eu não quero dizer nada, disse Mari, mais baixinho, e minha raiva é inútil. Ela enxugou os olhos, jogou de lado o livro, levantou-se e buscou sua costura. Freida seguiu com os olhos, esperando que eles encontrassem os dela e, dessa forma, encontrassem acesso para sua penitência implorante. Mas não. Mari poderia facilmente evitar olhar para cima. Eu me importo com o dinheiro de sua mãe, disse ele, quando ela se sentou novamente e costurava rapidamente. Eu queria perguntar a você, Mari, você não acha que o SR... Featherstone, se você contasse a ele e dissesse a ele, quero dizer, sobre o aprendizado de Alfredo adiantaria o dinheiro? Minha família não gosta de mendigar, Freire. Preferimos trabalhar pelo nosso dinheiro. Além disso, você disse que o SR. Featherstone recentemente lhe deu 100 libras. Ele raramente faz presentes, ele nunca nos deu presentes. Tenho certeza de que meu pai não me pedirá nada, e mesmo que eu escolhesse implorar a ele, seria inútil. Estou tão infeliz, Mari, se você soubesse o quão miserável eu sou, você teria pena de mim.
Há outras coisas para lamentar mais do que isso. Mas as pessoas egoístas sempre acham que seu próprio desconforto é mais importante do que qualquer outra coisa no mundo. Eu vejo o suficiente disso todos os dias. Não é justo me chamar de egoísta. Se você soubesse o que os outros jovens fazem, você pensaria que eu estou bem longe do pior. Eu sei que as pessoas que gastam muito dinheiro consigo mesmas sem saber como devem pagar, devem ser egoístas. Eles estão sempre pensando no que podem obter para si mesmos, e não no que outras pessoas podem perder. Qualquer homem pode ser infeliz, Mari, e se ver incapaz de pagar quando quis dizer isso. Não há homem melhor no mundo do que seu pai, e ainda assim ele se meteu em problemas. Como você ousa fazer qualquer comparação entre meu pai e você, Freire? Disse Mari em um tom profundo de indignação. Ele nunca se meteu em problemas pensando em seus próprios prazeres ociosos, mas porque estava sempre pensando no trabalho que estava fazendo para outras pessoas. Ele se saiu muito e trabalhou duro para compensar a perda de todos. E você acha que eu nunca tentarei fazer nada bom, Mari? Não é generoso acreditar no pior de um homem. Quando você tiver algum poder sobre ele, acho que pode tentar usá-lo para torná-lo melhor, mas isso é o que você nunca faz. No entanto, Frei terminou, languidamente. Nunca mais falarei com você sobre nada. Sinto muito por todos os problemas que causei, isso é tudo. Mari deixou cair o trabalho da mão e olhou para cima. Muitas vezes há algo maternal mesmo em um amor de menina, e a dura experiência de Mari havia forjado sua natureza a uma impressionabilidade muito diferente daquela coisa dura e leve que chamamos de menina. Nas últimas palavras de Frei, ela sentiu uma pontada instantânea, algo como o que uma mãe sente com os soluços ou gritos imaginários de seu filho travesso e evasivo, que pode se perder e se machucar. E quando, olhando para cima, seus olhos encontraram seu olhar desesperado e opaco, sua pena por ele superou sua raiva e todas as suas outras ansiedades. Oh, Freire, como você está doente. Sente-se por um momento. Não vá ainda. Deixe-me dizer ao tio que você está aqui. Ele está se perguntando o que não vê há uma semana inteira. Mari falou apressadamente, dizendo as palavras que vieram primeiro, sem saber muito bem o que eram, mas dizendo-as em um tom meio calmante, meio suplicante e levantando-se como se fosse ir embora para o Sr. Featherstone. É claro que Frei sentiu como se as nuvens tivessem se aberto e um brilho tivesse surgido. Ele se moveu e ficou em seu caminho. Diga uma palavra, Mari, e eu farei qualquer coisa. Diga que você não vai pensar o pior de mim, não vai desistir de mim completamente. Como se fosse algum prazer para mim pensar mal de você, disse Mari em tom triste. Como se não fosse muito doloroso para mim vê-lo como uma criatura ociosa e frívola. Como você pode suportar ser tão desprezível, quando os outros estão trabalhando e se esforçando, e há tantas coisas a serem feitas, como você pode suportar não servir para nada no mundo que seja útil? E com tanta coisa boa em sua disposição, Freire, você pode valer muito. Vou tentar ser o que você quiser, Mari, se você disser que me ama. Eu deveria ter vergonha de dizer que amava um homem que deve estar sempre pendurado nos outros e contando com o que eles fariam por ele. O que você será quando tiver 40 anos? Como o SR. Ou suponho tão ocioso, morando na sala da frente das Ra. Gordo e surrado, esperando que alguém o convide para jantar, passando a manhã aprendendo uma música cômica ou não. Aprendendo uma melodia na flauta. Os lábios de Mari começaram a se curvar com um sorriso assim que ela fez aquela pergunta sobre o futuro de Frei Dalmas. Jovens são móveis, e antes que ela terminasse, seu rosto tinha toda a sua iluminação de diversão. Para ele, era como a sensação de uma dor que Mari pudesse rir dele, e com uma espécie de sorriso passivo ele tentou alcançar a mão dela, mas ela se afastou rapidamente em direção à porta e disse: Vou contar ao tio. Você deve vê-lo por um momento ou dois. Frei secretamente sentiu que seu futuro estava garantido contra o cumprimento das profecias sarcásticas de Mari, além daquele qualquer coisa que ele estava pronto para fazer se ela o definisse. Ele nunca ousou, na presença de Mari, abordar o assunto de suas expectativas do Sr. Featherstone, e ela sempre as ignorou, como se tudo dependesse dele. Mas se alguma vez ele realmente entrou na propriedade, ela deve reconhecer a mudança em sua posição. Tudo isso passou por sua mente um tanto languidamente antes que ele subisse para ver seu tio. Ele ficou apenas um pouco, desculpando-se alegando que estava resfriado, e Mari não reapareceu antes que ele saísse de casa. Mas enquanto cavalgava para casa, ele começou a ficar mais consciente de estar doente do que de estar melancólico. Quando Caleb Gart chegou a Stone Court logo após o anoitecer, Mari não ficou surpresa, embora ele raramente tivesse tempo para visitá-la e não gostava de ter que conversar com o Sr. Featherstone. O velho
por outro lado, sentia-se pouco à vontade com um cunhado a quem não podia incomodar, que não se importava em ser considerado pobre, não tinha nada a pedir dele e entendia todos os tipos de negócios agrícolas e de mineração melhor do que ele. Mas Mari tinha certeza de que seus pais iriam querer vê-la e, se seu pai não tivesse vindo, ela teria obtido permissão para ir para casa por 1 ou 2 horas no dia seguinte. Depois de discutir os preços durante o chá com o SR. Featherstone, Caleb levantou-se para se despedir de lhe e disse: Quero falar com você, Mari. Ela levou uma vela para outra grande sala, onde não havia fogo, e colocando a luz fraca sobre a mesa de modo escuro, virou-se para o pai e, colocando os braços em volta do pescoço dele, beijou-o com beijos infantis nos quais ele se deliciava a expressão de suas grandes sobrancelhas suavizando como a expressão de um grande e belo cachorro suaviza quando é acariciado. Mary era sua filha favorita, e o que quer que Susan pudesse dizer, e assim como ela era em todos os outros assuntos, Caleb achava natural que Fred ou qualquer outra pessoa achasse Mary mais amável do que as outras garotas. Eu tenho algo para lhe dizer, minha querida, disse Caleb em seu jeito hesitante. Nenhuma notícia muito boa, mas então pode ser pior. Sobre dinheiro, pai? Acho que sei o que é. Sim. Como pode ser isso? Veja, eu fui um pouco tolo de novo e coloquei meu nome em uma conta e agora se trata de pagar. E sua mãe tem que se desfazer de suas economias. Isso é o pior de tudo, e mesmo eles não vão equilibrar as coisas. Queríamos 110 libras. Sua mãe tem 92 e eu não tenho nada de sobra no banco, e ela acha que você tem algumas economias. Ou sim, eu tenho mais de 24 libras. Pensei que você viria, pai, então coloquei na minha bolsa. Ter. Lindas notas brancas e douradas. Mari tirou o dinheiro dobrado de sua retícula e o colocou na mão de seu pai. Bem, mas como só queremos 18 aqui, coloque o resto de volta. Criança, mas como você sabia disso? Disse Caleb, que, em sua invencível indiferença ao dinheiro, estava começando a se preocupar principalmente com a relação que o caso poderia ter com as afeições de Mari. Fred me disse esta manhã. Ah, ele veio de propósito. Sim, acho que sim. Ele estava bastante angustiado. Receio que Frei não seja confiável, Mari, disse o pai, com ternura hesitante. Ele quer dizer melhor do que age, talvez. Mas eu deveria pensar que é uma pena que a felicidade de qualquer pessoa esteja envolvida nele e sua mãe também. Eu também, pai, disse Mari, sem olhar para cima, mas colocando as costas da mão do pai contra sua bochecha. Eu não quero me intrometer, minha querida. Mas eu estava com medo de que pudesse haver algo entre você e Fred, e queria avisá-lo. Veja, Mabe aqui a voz de Caleb tornou-se mais terna. Ele estava empurrando o chapéu sobre a mesa e olhando para ele, mas finalmente voltou os olhos para a filha uma mulher, que ela seja tão boa quanto puder, tem que aturar a vida que seu marido faz para ela. Sua mãe teve que aturar muito por minha causa. Mari levou as costas da mão do pai aos lábios e sorriu para ele. Bem, ninguém é perfeito, mas aqui o SR. Dart balançou a cabeça para ajudar a inadequação das palavras. O que estou pensando é o que deve ser para uma esposa quando ela nunca tem certeza de seu marido, quando ele não tem um princípio nele para torná-lo mais temeroso de fazer a coisa errada pelos outros do que de ter seus próprios dedos dos pés. Esse é o resumo disso, Mari. Os jovens podem gostar uns dos outros antes de saberem o que é a vida, e podem pensar que é feriado se puderem ficar juntos, mas logo se transforma em dia de trabalho, minha querida. No entanto, você tem mais bom senso do que a maioria e você não foi mantido em algodão. Pode não haver ocasião para eu dizer isso, mas um pai treme por sua filha, e você está sozinho aqui. Não tema por mim, pai, disse Mari, encontrando gravemente os olhos de seu pai. Fred sempre foi muito bom para mim. Ele é bondoso e afetuoso e não falso, eu acho, com toda a sua autoindulgência. Mas nunca me envolverei com alguém que não tem independência viril e que continua perdendo o seu tempo na chance de que outros o sustentem. Você e minha mãe me ensinaram muito orgulho para isso. Isso mesmo, isso mesmo. Então eu estou tranquilo, disse o SR. Art, pegando o chapéu. Mas é difícil fugir com seus ganhos em criança. Pai, disse Mari em seu tom mais profundo de protesto. Leve bolsos cheios de amor além de todos eles em casa, foi sua última palavra antes de fechar a porta externa para si mesmo. Suponho que seu pai queria seus ganhos, disse o velho SR. Featherstone, com seu habitual poder de suposição desagradável, quando Mari voltou para ele. Ele faz apenas um ajuste apertado, eu acho. Você é maior de idade agora, você deveria estar economizando para si mesmo. Considero meu pai e minha mãe a melhor parte de mim, senhor, disse Mari friamente. O SR.
Featherstone grunhiu. Ele não podia negar que um tipo comum de garota como ela poderia ser útil, então ele pensou em outra tréplica, desagradável o suficiente para ser sempre apropriada. Se Fred Vince vier amanhã, agora, não o deixe tagarelando, deixe-o vir até mim. Capítulo 26. Ele me bate e eu o critico, ó satisfação digna. Se fosse de outra forma que eu pudesse vencê-lo enquanto ele me criticava. Mas Frei não foi a Stone Court no dia seguinte, por razões bastante peremptórias. Dessas visitas às ruas insalubres de Onsley em busca de Diamond, ele trouxe de volta não apenas um mau negócio em carne de cavalo, mas o infortúnio adicional de alguma doença que por 1 ou 2 dias considerou mera depressão e dor de cabeça, mas que piorou muito quando ele voltou de sua visita a Stone Court que, indo para a sala de jantar, ele se jogou no sofá e, em resposta à pergunta ansiosa de sua mãe, disse: "Sinto-me muito mal. Acho que você deve mandar chamar Brent." Brent veio, mas não apreendeu nada sério. Falou de um leve desarranjo e não falou em voltar no dia seguinte. Ele tinha o devido valor pela casa dos Vinces, mas os homens mais cautelosos tendem a ser entorpecidos pela rotina e, nas manhãs preocupadas, às vezes passam por seus negócios com o entusiasmo do cineiro diário. O SR. Brent era um homem pequeno, arrumado e bilioso, com uma peruca bem vestida. Ele tinha uma prática laboriosa, um temperamento irascível, uma esposa linfática e 7 filhos, e ele já estava bastante atrasado antes de partir em uma viagem de 6 quilômetros para encontrar o doutor. Enchendo do outro lado de Tipton o falecimento de X, um praticante rural, tendo aumentado a prática de Media March naquela direção. Grandes estadistas erram, e por que não pequenos médicos? O SR. Lynch não negligenciou o envio dos habituais pacotes brancos, que desta vez tinham conteúdo preto e drástico. Seu efeito não foi um alívio para o pobre Frey, que, no entanto, relutante, como ele disse, em acreditar que estava doente, levantou-se em sua hora fácil habitual na manhã seguinte e desceu as escadas para o café da manhã, mas não conseguiu nada além de sentar e tremer perto do fogo. O SR. Brent foi novamente chamado, mas já tinha ido embora, e Asa. Vince, vendo a aparência mudada de sua querida e a miséria geral, começou a chorar e disse que mandaria chamar o doutor. Sprague. Oh, bobagem, mãe. Não é nada, disse Fred, estendendo a mão quente e seca para ela. Logo ficarei bem. Devo ter pegado frio naquele passeio úmido e desagradável. Mamãe, disse Rosamund, que estava sentada perto das janelas da sala de jantar davam para aquela rua altamente respeitável chamada Lowick Gate. Lá está o SR. Lidrat, parando para falar com alguém. Se eu fosse você, eu o chamaria. Ele curou Ellen Bulstrode. Dizem que ele cura a todos. Ahá. Vince saltou para a janela e abriu em um instante, pensando apenas em Frey e não na etiqueta médica. Egate estava a apenas 2 metros do outro lado de uma paliçada de ferro e se virou com o som repentino da faixa antes que ela o chamasse. Em 2 minutos ele estava na sala e Rosamund saiu, depois de esperar apenas o tempo suficiente para mostrar uma ansiedade bastante conflitante com seu senso do que estava se tornando. Irgat teve que ouvir uma narrativa na qual a mente da Azar. Vince insistia com notável instinto em todos os pontos de menor importância, especialmente no que o SR. French havia dito e não havia dito sobre voltar. E poderia haver um caso estranho com Lynch, Bigat viu imediatamente, mas o caso era sério o suficiente para fazê-lo descartar essa consideração. Ele estava convencido de que Fred estava no estágio de pele rosada da febre tifoide e que havia tomado os remédios errados. Ele deve ir para a cama imediatamente, deve ter uma enfermeira regular e vários aparelhos e precauções devem ser usados, sobre os quais Ligati era particular. O terror da pobre Zá. Vince com essas indicações de perigo encontrou vazão nas palavras que vieram com mais facilidade. Ela achou que era um uso muito ruim por parte do SR. Branch, que frequentou sua casa por tantos anos em preferência ao SR. Peacock, embora o SR. Peacock fosse igualmente um amigo. Porque o SR. Branch deveria negligenciar seus filhos mais do que os outros, ela não conseguia entender. Ele não negligenciou Azar. Dasher quando eles tiveram sarampo, nem mesmo Azar. Vince teria desejado que ele o fizesse. E se alguma coisa acontecer? Aqui, o espírito da pobre Zá. Vince desmoronou, e sua garganta niobe e seu rosto bem-humorado foram tristemente convulsionados. Isso foi no corredor fora da audiência de Frey, mas Rosamond abriu a porta da sala de estar e agora se adiantou ansiosamente. Hidrate pediu desculpas pelo SR. Vance disse que os sintomas de ontem poderiam ter sido disfarçados e que essa forma de febre era muito ambígua em seu início. Ele iria imediatamente ao farmacêutico e mandaria fazer uma receita para não perder tempo, mas escreveria ao SR. Vance contaria o que havia sido feito. Mas você deve voltar, você deve continuar atendendo Freire.
Não posso deixar meu filho para ninguém que possa vir ou não. Não tenho má vontade, graças a Deus, e o SR. O Enche me salvou da pleurisia, mas seria melhor ele ter me deixado morrer se. Vou encontrar o SR. O Enche aqui, então, certo? Disse Ligatti, realmente acreditando que o Enche não estava bem preparado para lidar sabiamente com um caso desse tipo. Por favor, faça esse arranjo, SR. Ligatti, disse Rosamond, vindo em auxílio de sua mãe e apoiando seu braço para levá-la embora. Quando o SR Vice chegou em casa, ele estava muito zangado com Wrench e não se importava se ele nunca mais entrasse em sua casa. Edirate deve continuar agora, quer Wrench tenha gostado ou não. Não era brincadeira ter febre em casa. Todos devem ser enviados para agora, não para jantar na quinta-feira.